Colossenses capítulo 1, versículo 11. Alcançando a estabilidade espiritual. Eu quero pensar com você sobre esse tema. Colossenses capítulo 1, versículo 11 diz o seguinte: vocês serão fortalecidos com poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Eu afirmo o seguinte: Deus sempre nos capacita a fazer o que Ele ordena. Vou dizer de novo, vocês estão comigo? Amém? Vocês estão me ouvindo? Amém? Está todo mundo me ouvindo bem aí? Deus sempre nos capacita a fazer o que Ele ordena. Nós estamos vivendo um tempo onde há uma geração alarmante de cristãos que parece não ter estabilidade espiritual. Muitos de nós somos levados por ventos de doutrinas, pela astúcia do homem, pela astúcia em maquinações enganosas. E é interessante que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, ele fala sobre isso. Dos ventos de doutrinas. Outros estão carecendo de uma pureza moral. Muitos são movidos pelas emoções, em vez de pensamentos sólidos. São movidos de acordo com o vento, de acordo com a onda. Nós vemos uma geração que está substituindo cada vez mais a palavra de Deus pelos livros de autoajuda. Nós vemos uma geração que estão mais preocupados em buscar as terapias ocupacionais. Não tenho nada contra, aconselho a fazer, mas eles estão mais preocupados em buscar uma orientação psicológica do que em buscar uma direção de Deus para as suas vidas. E isso é preocupante, porque nós estamos falando de estabilidade espiritual. E eu quero que você pense comigo nesta manhã. Quando a gente olha a palavra de Deus, nós vemos tantas orientações para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Aliás, toda a direção de Deus para as nossas vidas, nós encontramos na palavra de Deus. Tudo que eu e você precisamos saber a respeito da nossa caminhada, do nosso dia a dia, da nossa fé, da nossa fortaleza em Cristo, nós encontramos na palavra de Deus. E por vezes nós estamos dizendo, nós estamos proclamando, Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, mas as nossas condutas dizem exatamente o contrário. Deus é soberano quando o negócio está bom para mim. Deus é poderoso quando o negócio está bom para mim. Sim ou não? Quando o vento vem ao contrário, você fala, peraí. As nossas condutas frequentemente desmentem o nosso credo. Aquilo que a gente acredita está indo de encontro com a nossa conduta. Apesar das nossas inconsistências, o poder da estabilidade espiritual em Cristo é nosso. Vou dizer de novo.
apesar das nossas inconsistências, o poder da estabilidade espiritual em Cristo é nosso, é da igreja. Jesus já conquistou na cruz do Calvário o poder da estabilidade espiritual. Precisamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, eu pedi para deixar o texto, por favor, se puder. O texto de Colossenses, no capítulo 1, e ele vem falando sobre diversas situações que nós enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. E aí eu trouxe o versículo de número 11, porque ele vem dizendo, olha, vocês são fortalecidos com todo o poder. Ele está dizendo à igreja, vocês são fortalecidos com todo o poder. E ele continua dizendo, de acordo com a força da glória de quem? De Cristo, para que tenhamos, eu e você, toda a perseverança. Que não sejamos instáveis. E aí eu pensando sobre isso, eu me lembrei de uma vez que eu fui pescar. A única vez que eu fui pescar, pastor Sato. E aí eu entrei naquele barco, lá no Mato Grosso. E a onda batia de um lado e de outro. E o pessoal ficou enchendo o meu saco, me zoando, né, como diz a galera. Porque numa água muito profunda, talvez de uns 40 centímetros. Eu estava dentro do barco e os colegas empurrando o barco, porque o barco estava pegando na terra, pegando no fundo da água. Mas na verdade eu não queria era molhar os pés, porque estava frio, era de manhã cedo. É uma boa desculpa. Mas a água batia naquele barco e me parece que faltava segurança. Eu não sou um expert nadador. Mas se sabe que às vezes a nossa instabilidade, a instabilidade que a gente enfrenta, nos causa temores. Tira o nosso porto seguro, tira a nossa rocha, tira o nosso sustento. E a gente começa sim a temer. Mas é interessante que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vem dizendo, vocês são fortalecidos com o poder que há em Cristo Jesus. É Ele a nossa rocha, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece. Por isso eu e você, como igrejas do Senhor Jesus, não precisamos temer, amém? Cutuca esse crente que está ao seu lado para ele não dormir e fala, você não precisa temer. A frase de acordo com indica que o poder para a estabilidade espiritual é proporcional ao suprimento abundante de Cristo. E a boa notícia nesta manhã é que o suprimento, o poder de Cristo, né, sobre as nossas vidas, o poder do suprimento abundante de Deus é inesgotável. Ou seja, o quanto eu e você precisarmos de poder, Ele tem para nos dar. Eu não sei se isso te alegra, mas isso me renova. No grego, o literal diz que você está sendo fortalecido com poder de acordo com o poder da glória de Deus. E aí a gente lembra de Filipenses lá no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo vem dizendo que esse poder opera em nós para a salvação. Ei,
Eu não sei se você compreende isso nesta manhã, mas o poder de Cristo que está sobre a sua vida é muito maior do que o que você pode imaginar. É suficiente para trazer salvação à sua vida, às nossas vidas. E isso, queridos, nos fortalece, nos anima, nos alimenta, nos renova. Ele dá poder para que possamos trabalhar na sua obra. Ele nos dá poder para que possamos cumprir a sua vontade, os seus propósitos. Em Colossenses, no capítulo 1, e o versículo de número 11, o resultado da capacitação de Deus é o alcance de toda perseverança e paciência. Perseverança me fala de firmeza em relação às pessoas. Perseverança me fala de firmeza em relação às pessoas, aos seres humanos, seres humanos. E paciência me fala de perseverança em relação a coisas ou circunstâncias. Veja, Deus trabalha em nós para sermos plenos. Cutuque esse crente que está ao seu lado e diga: Deus quer que você seja pleno. É na totalidade. Ele nos dá perseverança em relação às pessoas e nos dá paciência em relação às circunstâncias, às coisas. Às vezes a gente olha a pessoa e fala: poxa, esse cara é difícil demais, sim ou não? Não é não, Magu? Esse aí não tem jeito. Mas nós estamos sendo fortalecidos com o poder de Deus para sermos perseverantes. O que isso quer dizer? Continue orando. Viu, irmão Zé? Continue orando. Continue orando. Às vezes a gente olha a situação e fala: não tem como, não tem jeito. Deus está te dando poder para que você seja paciente. Vai ter solução de Deus para a sua vida. Vai ter resposta de Deus para esta situação que você está enfrentando. Ei, as circunstâncias e as pessoas não podem mudar o curso da sua vida. Aquilo que você acredita, aquilo que você tem como fé, aquilo que você aprendeu em Cristo Jesus, você precisa ser fortalecido para vencer as circunstâncias e para conquistar pessoas para o reino de Deus. E aí eu entendo que quando você é firme e paciente, você é espiritualmente estável. Vou dizer de novo. Quando você é firme e paciente, você é espiritualmente estável. Que desafio! A gente lembra do apóstolo Paulo dizendo sobre o fruto do Espírito. Você lembra quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, domínio próprio. Tem alguns que têm demônio próprio. Você entende? Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós fomos alcançados pela graça, e quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós.
Se eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos evidenciar através dos frutos. Do amor, da alegria, da paciência, da benignidade, da bondade, da mansidão. É difícil. Principalmente no tempo em que a gente está vivendo. Estava conversando com o Estevão ali no início, falando, a geração de ferro está morrendo. E está nascendo a geração de cristal. A geração do mimimi. A geração de ferro era aquela que podia vir o que viesse, o pai de família estava ali, a mãe estava ali, aguentando as intempéries, os problemas. Estava firme. E dizia para o filho, meu filho, eu estou contigo, conte comigo. Não dizia nestas palavras bonitas, mas dizia nas atitudes. E está gerando, está nascendo, está crescendo a geração de cristal, a geração aonde qualquer coisinha que se diz, magoa, fica triste, abandona, sai. Não conte mais comigo, me esquece. É o tempo que a gente está vivendo. E aí, o ser perseverante nesse tempo, o ser firme nesse tempo, é um desafio. A Dani me deu o desafio de trazer uma reflexão, e eu estou tentando trazer essa reflexão. O desafio para sermos firmes nesse tempo é um desafio. De sermos fortes nesse tempo é um desafio. Porque a gente está entre a geração de ferro e a geração de cristal. Na mesma hora que a gente tenta ser forte, a gente está sendo meio que, como pregou o pastor Vanderlei aqui, né? A estátua de barro. O barro a gente ainda reconstrói. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a evidência é o fruto do Espírito. Se você não sabe quais são, eu te desafio a ler Gálatas 5. Gálatas 5, leia todo ele e você vai descobrir o fruto do Espírito e o fruto da carne. Está lá. E eu quero que você viva o fruto do Espírito do qual você foi chamado para viver. Quando você é firme e paciente, espiritualmente você é estável. As suas respostas são bíblicas, são ponderadas, ela é calculada. Você não sai falando o que pensa para depois falar, não devia ter falado. Emocionalmente, você tem o controle da situação. Você suporta as provações porque entende os propósitos de Deus e confia em suas promessas. Suportamos as provações porque entendemos que Deus tem um propósito em todas as coisas. E que Ele tem uma promessa para as nossas vidas. E aí eu me lembro também de Efésios capítulo 6, versículo 10, onde o apóstolo Paulo vem dizendo: sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Ser crente não é fácil. É muito bom ser crente, mas não é fácil. O Senhor nos chama, queridos, para fazermos a diferença. Ser forte, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Isso é possível quando nós colocamos a nossa confiança em Deus.
quando colocamos a nossa confiança no seu poder infinito. E aí quando o apóstolo Paulo diz, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Ele está nos desafiando a mantermos fiéis no propósito para qual Deus nos chamou. Qual é o propósito que Deus nos chamou? Sermos suas testemunhas. A minha pergunta nesta manhã é: nós estamos evidenciando Cristo em nossas atitudes? Na minha casa, a minha esposa, meus filhos vê Cristo em mim. No meu trabalho, os meus colegas, as pessoas que estão à minha volta, elas veem Cristo em minhas atitudes. Na minha comunidade, onde eu estou inserido, as pessoas estão vendo Cristo em mim. A minha estabilidade espiritual está revelando Cristo ou não? Talvez nós conheçamos alguém que tenha lutado. Ou talvez nós mesmos temos lutado contra esta instabilidade espiritual. A boa notícia nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Ele está disposto a nos fortalecer cada dia mais. Sabe, o que eu estou pregando não é uma utopia, não é um conto, não é uma história que alguém possa viver, não. O Espírito Santo está em nós e Ele nos fortalece, Ele nos ajuda a viver a sua palavra. Você pode me ouvir, estar me ouvindo nesta manhã e dizer: pastor, mas isso é quase impossível. É verdade, é quase impossível se for pela nossa força. Mas se nós dependermos do Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer. A igreja de Deus em Vicente Pires será vitoriosa, porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar, está sobre a sua vida. E nós vamos orar daqui a pouquinho. E nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude. Nós vamos orar e pedir para que Ele nos fortaleça. Ele é a nossa fonte de encorajamento. Ele é a nossa fonte de poder. E aí eu vejo, já caminhando para a conclusão, eu vejo o salmista Davi, depois que ele vence Saul, ele escreve o Salmo de número 18. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar. Salmo de número 18. Quando ele está vencendo a guerra, após ele vencer a guerra, e aí eu vejo algumas características que Davi apresenta a respeito de Deus, que pode nos ajudar nesse dia, que pode nos ajudar nesse tempo. Eu queria que você estivesse, nós estamos em um culto escola e eu vou pedir a sua ajuda, você vai me ajudar. Mas o Salmo 18 é grande, é verdade. Nós vamos identificar algumas características de Deus aí no Salmo 18. Quem pode me ajudar? Quem identifica uma característica de Deus, Júnior? Fortaleza. Mais uma característica. Escudo. Libertador. Refúgio. Forte. Força da minha salvação, mais uma característica. Aperfeiçoa o nosso caminho. Ei, Davi escreve isso após vencer uma guerra. E ele vem dizendo: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu libertador, Ele é o meu rochedo, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu escudo, Ele é a força da minha salvação, Ele é o meu alto refúgio. Ei, você está precisando de estabilidade espiritual?
o Senhor está presente para te ajudar. Ele está presente para nos ajudar. E é por Ele que nós vamos vencer. E eu faço uma segunda pergunta para a gente ir para a conclusão. Para a gente concluir de verdade. Pode me ajudar? Pensa uma música a respeito do que eu falei. A pergunta que eu faço nesta manhã: como essas características podem ser aplicadas na situação em que você está enfrentando nesse tempo? Como estas características podem ser aplicadas em nossa vida nesse tempo em que nós estamos vivendo? Bom, toda boa reflexão vai com uma pergunta final e que você não tem resposta, né? E você vai para casa com essa pergunta: eu não tenho resposta para ela para te dar. Mas você vai pensar sobre ela. Quais as características de Deus podem me ajudar nesse tempo em que eu estou vivendo? Entendendo que somos fortalecidos com todo o poder. Vamos ler juntos? Vamos. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência e alegria. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos ajude. A minha oração nesta manhã é que Ele nos ajuda a trazer a resposta para essa pergunta. Quais as características de Deus pode me ajudar nesse tempo? Se coloque em pé em nome de Jesus. Pensou? Deu certo? Se não der, eu falo. Fale com Deus. Fale com Deus. Eu não sei como está o seu coração, não sei quais são os desafios que você chegou aqui nesta manhã. Mas eu sei que Ele está neste lugar para te fortalecer. Eu sei que Ele está neste lugar para te ajudar, para te renovar.